Olá pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Um espaço que foi montado com muito carinho para se informar, acolher, dividir alegrias e desafios da maternidade. Quando pensamos na maternidade, logo imaginamos cenas dignas de comercial. Bebê sorrindo, mamães radiantes, casas organizadas e tudo fluindo perfeitamente. Mas será que isso é a realidade? Pois então, por trás de cada foto perfeita existe uma rotina cheia de desafios, noites mal dormidas, rotinas que devem ser adaptadas, ajustes nos relacionamentos e também no trabalho. Mas claro, tem muito amor envolvido. Hoje, no programa, nós vamos falar das expectativas que nós mães criamos antes de nos tornarmos mães e também vamos falar sobre a realidade que se encontra após o nascimento dos nossos filhos. E para essa conversa, eu trouxe uma mãe e psicóloga, a Victoria Schunemann. Vicky, seja muito bem-vinda aqui no Mãe Sem Culpa. Que honra você aqui. Pode sentar. Vicky, então me conta. Te apresenta e fala um pouco também sobre o teu trabalho. Então. Eu sou psicóloga, formada há 8 anos. Atendo no consultório, na clínica, atendo adultos, idosos. E amo o meu trabalho, sempre amei muito, mas também sempre quis ser mãe. E fui tentante por anos. E quando aconteceu, meu Sebastião, meu filho tem 1 ano e meio, eu me lembro de sentir isso, tipo, foi na hora certa, assim. Deu tempo de focar na minha carreira, deu tempo de ter uma carreira para voltar mais fácil agora também. E eu me sinto muito completa hoje, assim. Eu sou casada com o pai do meu filho, eu sou a terceira dos meus irmãos, uma caçula, assim. Cuidei muito dos meus sobrinhos, acho que foi uma escola aí pro meu filho. E acho que é isso de mim, assim. Ai, que maravilha. Que bom te ver aqui, que bom que tu, veio aqui contar uma história, que muitas mães se identificam, que é essa expectativa e realidade que ninguém conta, ninguém fala, A gente só vai aprender realmente quando nossos filhos nascem. Então agora eu gostaria de te perguntar como mãe, não como psicóloga, primeiro. Tá? Eu queria saber qual foi a tua maior expectativa antes de se tornar mãe. Acho que minha maior expectativa foi que fizesse sentido, sabe? Como eu te disse, eu fui tentante, Então eu tinha essa ideia de que a maternidade era um clubinho que a gente entrava e que no que eu entrasse, no que eu me tornasse mãe, as coisas iam fazer sentido, eu ia pertencer ali, sabe? Como se as mães se entendessem no olhar, como se elas fossem feitas de um material diferente. E aí, quando meu filho nasceu, não houve esse clique, assim, de tudo fazer sentido e mais do que isso, assim, eu acho que eu notei que a maternidade é muito solitária, emocionalmente falando, Então, por mais que eu tivesse amigas que estavam, inclusive, passando por aquilo junto comigo, elas eram uma grande fonte de apoio e de conversa, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estavam na minha volta ali, especialmente, vou pensar, meu marido que estava ali vivendo aquilo comigo, a minha família, era como se ninguém entendesse a magnitude do que estava acontecendo comigo, assim. Então, isso me fez sentir muito sozinha. Muito mais sozinha do que eu imaginei. É verdade, Aqueles primeiros meses ali, a gente realmente se sente numa bolha, por mais que, de repente, a pessoa tenha uma rede de apoio, a gente se sente, com essa solidão. Exato, muito. E eu acho que meu filho tá com 1 ano e meio, ainda acho que eu ainda tô nesse... Ele é novinho. E uma amiga me disse, não, o puerpério vai até os 3 anos. Eu falei, então tá bom, depois dos 3 anos a coisa deve dar um... não sei. A minha tá com 2 e 5 e às vezes é bem assim, que funciona. Mas Vicky, eu também queria te perguntar o que tu achava que seria mais fácil na maternidade? É engraçado porque a impressão que eu tenho é que eu não achei que nada em específico seria fácil, mas ao mesmo tempo eu achei que seria tudo muito mais fácil do que é, sabe? Então eu achei que a comida fosse ser mais fácil, achei que a amamentação fosse ser mais fácil, eu achei que a divisão em casa fosse ser mais fácil.
E eu não consigo pensar em nada específico, porque como eu também passei muitos anos tentando engravidar, e no consultório atendendo muitas mães e convivendo com amigas, familiares que tiveram filhos antes de mim, eu acho que eu já conseguia ter uma visão, assim, de uma realidade, assim, tipo, tá, não, as coisas são mais ou menos assim. Então eu não imaginava que nada seria, tipo, muito fácil, mas eu entendi que eu subestimei quase tudo, assim. E na realidade, o que te surpreendeu? Positivamente ou... Qualquer coisa que tu achou que ia ser assim, mas na verdade era outra completamente diferente e tu, não, só um pouquinho, né? Te surpreendeu com aquilo ali. O que me surpreendeu, e engraçado, porque falando assim parece óbvio, talvez uma mãe em casa, você grávida, ou que quer ter filho, vai olhar e vai dizer, ai, Amanda, óbvio. Mas é óbvio cognitivamente, né? E quando a gente tá vivendo, a gente entende, tipo, cara, eu acho que o que mais me surpreendeu foi a mudança da vida. Porque por mais que a gente fale, a tua vida vai mudar da água pro vinho, cara, o quanto a tua vida muda não tá no gibi, né, Dani? Então, assim, é um troço, assim, a vida muda muito. E muda muito 24 horas por dia, todos os dias, até o final da tua vida. Tu te dá conta quando o filho nasce que, tipo assim, opa, contratinho perpétuo, eterno aqui, é maravilhoso, mas, tipo, cara... Tem mais a vida que eu conhecia, não existe mais. O marido que eu conhecia, o marido que eu tinha também não existe mais. Agora ele é pai do nosso filho. Então eu acho que eu cognitivamente entendia isso, mas a vivência foi tipo, cara, a vida muda muito. É, realmente ela muda, né? Mas muda também para muito melhor, né? Porque a gente não consegue lembrar como a gente era antes de... Ai, eu consigo, né? Ai, tu consegue? Claro, gente, eu tenho essa... Às vezes eu fico pensando assim, como que eu era antes da Antonella, né? Que é a minha filha. E às vezes eu não consigo me lembrar. Que loucura, né? Vê, mas eu escuto muito isso. Mas é engraçado, eu consigo, assim. Eu consigo me lembrar. E às vezes, eu amo ser mãe. Amo meu filho de paixão. Sou muito feliz e realizada sendo mãe dele. Mas... consigo muito me conectar com coisas boas da minha vida antes, assim. Então, às vezes eu tô com uma amiga, a gente tá se queixando, e daí, que nem tu disse assim, não, mas é maravilhoso. É sempre uma que vira assim, não, mas é a melhor coisa do mundo, é maravilhoso, né? É a melhor coisa do mundo. Eu falo, não, melhor coisa do mundo é tu sentar na beira de uma praia com um livro na mão, um drink na outra pra quem bebe, tipo, nas Maldivas. Melhor coisa do mundo, vamos combinar, né? Então, assim, ter filho é maravilhoso, mas é maravilhoso eu penso, tá? Pela coisa toda. Pelo pacote completo, pelo criar uma criança, a conexão que tu cria. Não existe conexão igual. Mas assim, no dia a dia, é maravilhoso. Não existe mais essa tranquilidade que tu falou ali de Maldivas, tomar um drink. E cada hora é uma fase diferente, então assim, nos exige muito, assim. Muita responsabilidade, né? De uma hora para outra, plim, liga o botãozinho da mãe. Exato. Né? Exatamente. Bom, mas tem muito papo ainda pela frente e agora a gente vai entrar num quadro que é sobre expectativas e realidades. E a gente preparou, né, uns vídeos de relato de mães que vão mostrar exatamente como é essa maternidade, real e sem filtros. Vamos colocar então o primeiro vídeo, que é o vídeo da Carolina. Oi, eu tô aqui justamente gravando de pijama porque uma coisa que eu sempre falava antes de ter filhos é que eu nunca ia deixar de ir em restaurante de noite ou um shopping que fosse com criança pequena, porque levava o carrinho, a criança ia dormir e ia ficar bem bela jantando do lado dele. E a realidade é que hoje em dia eu prefiro muito mais o meu roupão, a minha cama, a minha casa, porque de noite, uma que já não tem mais energia nenhuma para sair com uma criança. O Oliver, ele não dorme fácil fora de casa. Então, muito mais fácil pedir um iFood no conforto da minha casa do que sair para jantar ou passear de noite. Exatamente isso, né, Vicky? A gente tem que ter todo um preparo, né, quando a gente vai sair para jantar, né, já tendo aquela... pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir jantar? Porque sempre tem algum do casal que não consegue, né? A gente tem que meio que se dividir, né? Não sei como é que é contigo, mas... E é engraçado porque a gente sempre se surpreende mais com aquilo que a gente tinha mais expectativa e que era mais certeiro, né? Então, eu tinha certeza que eu ia continuar saindo para jantar. E
eu sair pra jantar, como o meu é pequeno, é uma coisa que eu não levo ele, não faço, nunca fiz com ele, porque tem a questão do sono, enfim, e aí ele fica com a babá. Mas eu tenho o hábito de sair com meu marido, uma vez por semana, a gente sai os dois, assim, a gente tem um hábito esse... saudável que todo mundo deveria realmente fazer, né? A gente tem esse, ou a gente vai jantar, ou a gente vai no cinema, então a gente tem um dia na semana que é nosso, assim. Mas durante o dia, tipo, sair pra almoçar, é uma coisa que eu tento levar ele, porque eu tenho muito essa ideia de que, a vida tem que acontecer, né? E o filho tem que estar junto, mas assim, cada fase é uma, né? Mas na fase que eu tô, ele come, ele fica ali um tempo e daqui a pouco venceu a bateria. E eu não terminei de comer, meu marido não terminou de comer, e ele tá ali. A gente tem que se virar, né? Exato. Tentando. Esses dias eu botei o celular. Gente, as culpas das mães, né? Quando o meu filho nasceu, nunca vai ver tela. Né? Botei. Até tu precisar num restaurante. Exato. E aí meu marido me olhou e disse, tá, então nós vamos, tipo, atravessar essa ponte, é isso, nosso filho agora vai ver celular no restaurante. Eu falei, cara, calma, ele terminou de comer, a gente vai 10 minutinhos botar aí um vídeo pra ele e tá. E aí eu meio que conversei comigo mesma, do tipo, cara, quem tá olhando, me julgando, não sabe a mãe que eu sou, não sabe como é que eu faço com meu filho, isso aqui é 10 minutos da minha vida com quem eu nem conheço, botei isso aí, bem gente, faceira. tá tudo certo, né? Porque não é sempre que a gente também sai para almoçar, que a gente tem essa oportunidade também, né, de sair para jantar, enfim. Então a gente tem que se adaptar com o momento. Expectativa versus realidade. É isso aí. Agora vamos assistir então o vídeo 2, que é da Francis. Oi, eu me chamo Francis, eu sou mãe do Benício. E uma expectativa que eu tinha enquanto grávida, né, e inclusive no início da maternidade, era a expectativa de que eu ia voltar a trabalhar, né, logo, na sequência ali dos primeiros meses de pós-nascimento do meu filho, e que eu ia tirar isso de letra. Então, meu filho nasceu, avisei, sou profissional autônoma, avisei, né, os colegas que eu ia voltar em 3 meses, avisei os pacientes, o meu público. E aí chegou o dia que eu falei pra todo mundo que eu ia voltar. Eu entrei no carro e eu fui chorando por 45 minutos até chegar no trabalho. Aí cheguei lá, eu tava inconsolável, né? Deixar um filho pequeno, a minha cabeça ficou com ele. Então, eu achei que pra mim ia ser muito mais fácil, eu sempre amei meu trabalho, amo até hoje, mas esse rompimento ali da rotina diária com o filho para entrar de volta na rotina de trabalho, achei que ia ser mais fácil. Sabia que eu super me identifico, né, com a Francis, porque esse foi uma das minhas maiores expectativas, né? Quando eu estava grávida, eu falava para todos os meus alunos, né, meus pacientes, não, se a minha filha for tranquila, né, eu vou voltar em 2, 3 meses no máximo. Mal sabia eu, né, o que estava me esperando, né. Então, minha vontade de voltar a trabalhar não vinha. Não vinha. E eu mergulhada naquela bolha, né, da maternidade, que realmente, né, se eu não gostasse, eu não teria, né, um programa, né, de maternidade. Então, a minha vontade nunca vinha. E eu comecei a ver que aquele meu ciclo estava sendo encerrado e eu estava querendo me redescobrir novamente, sabe? Então, realmente, essa parte do trabalho, a volta do trabalho, é muito difícil, né? Tu ter que deixar o teu bebezinho, né, com uma pessoa, toda aquela responsabilidade que tu tem, né? Nossa, é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Eu também achava que eu seria uma mãe, assim, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Então eu também pensava que eu ia deixar, que eu ia delegar com muito mais facilidade e que eu ia trabalhar. E até o meu marido me olhava e dizia, não vai, tu vai ver que tu não vai. E eu dizia, ai, não me julga. Ele dizia, não tô te julgando, mas eu acho que tu não vai, ele disse. E dito e feito, assim, aquela criança nasceu. E eu organizei a minha agenda pra atender menos na volta, mas eu não podia ficar muito tempo fora, porque tinha que voltar pra terapia, as pessoas esperaram, né? Algumas, e eu também trabalho com insônia, então eu acabei focando em alguns pacientes com essa demanda que exigia menos, né? Mas eu também, assim, eu fui
cada vez adiando mais e cada vez atendendo menos. E eu acho que eu só retomei um pouco mais o ritmo depois que ele fez 1 ano. Nunca mais, eu acho, ou por muito tempo vou retomar o ritmo que eu tinha, mas não sinto falta, sabe? Hoje em dia eu penso que é um privilégio também poder ficar mais tempo com ele em casa, então me divido assim, mas me surpreendi comigo também. Né, que loucura. Essa primeira contato, né, da volta ao trabalho, realmente, ela é muito difícil. E como é duro quando a gente também não tem essa opção de reajustar a rota no meio do caminho, né? Então, tu diz, tá, ainda não tô com vontade, né? Eu fui, deixa eu dar uma desacelerada. Quando a gente tem que ir, ou quando a mulher tem que ir por qualquer motivo, é uma violência quase pra ela. Porque ela tem aquele tempo, né, da licença de maternidade, então tu já tem aquela data, né, pré-estabelecida da volta. Então, eu acho que a pessoa ela já vai também se adaptando, se organizando, mas a vontade mesmo não vem, né? É muito difícil. E ao mesmo tempo eu escuto pessoas que falam, eu me planejei para ficar com meu filho em casa, sei lá, 1 ano. Deu uns meses, eu olhei e pensei, preciso voltar a trabalhar. E tá tudo certo também. E tá tudo certo também, o quanto as expectativas que eu acho que a sociedade tem, que a gente tem, que as famílias têm, nos afastam da gente se conectar com o que é melhor pra nós. Com a melhor mãe que a gente pode ser. Eu tenho que ser mãe, então eu também tenho que ficar ali porque a sociedade exige isso. Né? Exato, então vai ser bom estar com teu filho se aquele tempo for de qualidade. Às vezes tu passa o dia com a criança e aquilo ali te exaure de um jeito que era melhor estar um pouco mais na rua, se tu consegue, né? E tá ali aproveitando. Então é tão relativo, mas cada uma tem sempre uma dor, né? Com certeza. Que seja diferente. Então agora a gente vai entrar no vídeo 3, que é da Daniela. Oi, meu nome é Daniela, sou mãe do Pedro Luca de 10 anos e da Tatá de 5 anos. Uma expectativa que eu criei na minha cabeça, na minha primeira gestação, é que o meu filho iria comer de tudo. Diferente de mim, que era super seletiva, eu iria ensiná-lo a comer todos os tipos de alimentos. Mas não foi assim que aconteceu. E na segunda gestação da Tatá, de 5 anos, eu tinha expectativa, então, que eu ia comprar aquele livro, Nana Neném, e que eu iria aplicar todas as técnicas e que ela iria dormir a noite toda sem eu precisar estar acordando de madrugada. Mas também não foi isso que aconteceu. De toda forma, as 2 gestações e a maternidade foi incrível na minha vida. Né, essas frustrações, né, que a gente vai do sono, eu me identifico muito, né, porque realmente a minha filha, e da alimentação também, a gente cria, né, eu também fiz tudo certinho, como tinha que ser feito, né, mostrei todos os alimentos para ela, mas ela também tem essa seletividade alimentar, e a gente fica se culpando aonde que eu errei, né, aonde que eu errei, porque às vezes as pessoas falam assim, mas ela não come fruta, então é porque tu não come. Gente, eu como fruta, eu como salada na frente dela, mas mesmo assim, não vai. Sim, como se fosse causa e efeito, né? Então, assim, como se só tivesse um caminho possível e por que necessariamente tu fez alguma coisa errada, né? A gente fica se culpando, né? Muito. É muito como normal. Tem a ver com coisas que são nossas, né? Quando ela diz, eu era seletiva, eu queria que comesse. O sono. Eu era uma criança insônia, assim, eu tive muita dificuldade com sono, hoje eu trabalho com insônia em adultos, e eu tinha muito isso do sono com meu filho. Não necessariamente que ele dormisse a noite toda, mas eu me lembro que eu queria que ele gostasse de dormir, porque eu nunca gostei de dormir. Então eu me lembro que eu pensei, o que eu puder fazer para essa criança ter uma regularidade de sono e para ele gostar de dormir, eu vou fazer. E deu certo no início, mas eu acho que agora eu tô numa fase de frustração da expectativa que é, cara, mas então eu vou ter que cuidar do sono dele por mais quanto tempo? Eu achei que era nos primeiros meses que eu tinha que estar, sabe? Eu achei que depois o troço fluía. E flui nada, tem que ficar ali, horário da soneca, horário de dormir, assim. E às vezes a gente não sai da rotina, aí tem toda uma adaptação de novo com o sono, né? Aí é o dente que tá nascendo, aí é a vacina que tomou, tipo, é difícil uma semana que tá zeradinha, né? Tudo que acontece, né, no nosso dia a dia, influencia, né, no sono, influencia também na alimentação. Então é toda uma coisa que vai se criando aí, né? Exato. O que confirma que a culpa não é nossa, né? Isso aí, gente. Tá tudo certo. A gente não vai pirar aqui. Vamos pro vídeo 3, que é da Caroline. Tava pensando qual foi a minha maior expectativa
e que na realidade se mostrou diferente em relação aos meus filhos. Eu tinha muita expectativa que os meus filhos se alimentassem muito bem, que eles comessem frutas, legumes, provassem tudo, comessem bem, que era uma coisa que, pra mim, eu tenho uma certa dificuldade, tanto de experimentar, quanto de comer certos legumes. A gente, na vida adulta, a gente acaba comendo algumas coisas que a gente sabe que são necessárias, né? Mas eu tenho dificuldade. E eu queria que os meus filhos não tivessem, que eles amassem tudo. E na realidade não foi assim, né? Eu tenho uma filha com um paladar tão infantil quanto o meu. Meu filho agora adolescente prova mais, mas era um tipo de suco só. Era pouquíssima fruta, pouquíssimo legume. A gente vai compensando de outras formas para se manterem saudáveis, mas acho que de todas as expectativas, essa foi a maior e que se mostrou diferente na realidade. De novo vem a questão da alimentação, né, Vicky? Mas sabe que, diferente delas, eu não tenho nenhuma restrição, né? Eu sempre experimentei tudo, nunca tive problemas com alimentos, mas a minha filha tem. Então não comprova essa teoria que se tu tem, o teu filho também vai ter, né? Exatamente. Minha mana, né? Ah, tua mana, é maravilhosa. E isso é muito interessante, porque... E olha como são as expectativas. Eu cuidei muito dos filhos dela, especialmente do mais velho, do Vicenzo. E eu me lembro que na época não se falava em BLW e pegar com a mão. Então era de colherinha, assim, né? Então foi assim que a gente criou, que ela criou e eu junto. Quando chegou o meu filho, vem essa coisa de ter que segurar na mão, e meu filho tem toda uma questão, é difícil de comer também, eu me lembro que tudo que eu queria era... E aí todo mundo me dizia, não, na colher não, a independência da criança, ele tem que pegar com a mão dele. Ai, que caos! E até hoje eu dou pro meu filho uma... Claro que ele pega, ele adora comer com a mão, mas assim... E aí eu me lembro dessa expectativa, que eu me lembro que ele comia com a mão porque ele queria, não porque eu queria, sabe? E a minha mãe e a minha irmã, tá, mas... Tu não vai dar uma colher? Tu não vai fazer um prato? Tu não vai fazer uma papinha? E eu dizia, não, agora não pode papinha, agora tem que ser de tal jeito, então... É uma loucura. Eu acho que assim, ó, as pessoas, elas querem ajudar, mas acabam atrapalhando, né? Porque cada mãe sabe o que né? Como quer dar pro seu filho, o que vai fazer. E cada maternidade é única, né? Então essa coisa das pessoas ainda quererem se meter, né, na educação de como tu vai fazer com o teu filho é um pouco desagradável, né? Muito, e real, né? É, verdade. Vamos assistir então no último vídeo, que é da Adriana. Quando eu engravidei da minha primeira filha, tanto do lado da família do meu marido como da minha, os netos já eram maiores e tal. Então a minha primeira filha era o bebê, o novo bebê das duas famílias. E foi uma grande felicidade, óbvio. E todo mundo numa expectativa, e quando nascer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero ajudar. E na realidade não foi o que aconteceu. Acabei sendo induzida um pouco ao erro, e como mãe de primeira viagem, achei que eu ia ter uma rede de apoio assim bem extensa, mas não foi o que aconteceu. Minha filha nasceu em janeiro, todo mundo estava viajando na praia, normal, tranquilo. Mas foram dias assim bem difíceis. A minha mãe ficou, acho que a primeira semana depois foi embora, e era eu e meu marido, e eu passava o dia inteiro com ela. Meu marido vinha ao meio-dia trazer uma comida, e depois só no final da tarde aí eu tomava o banho, tirava o coque, tirava a camisola de amamentação, o sutiã, aquela roupa, aquele paramento todo de puerpério, né? E foi bem esquisito, assim, foi bem solitário. Já da minha segunda filha, eu tive uma grande amiga que fez toda essa mão. Uma única pessoa vinha na minha casa umas 2 vezes por semana, ficava comigo, conversava. Então acho que a minha expectativa era de que eu ia ter muita gente à minha volta, como era na gestação. E na verdade foi bem solitário, bem difícil, bem desafiador, como é toda a maternidade, mas eu me senti assim bem sozinha, mas passou. Aprendi muito já para minha segunda gestação. Que eu fiquei até um pouco emocionada, né, com o depoimento dela, porque a gente acaba relembrando coisas lá do início, né, que o início é muito difícil, né? Então, aquela coisa que ela falou, né, de ir pro banho, tirar aquela camisola, o sutiã.
Então é uma realidade ali que, tipo, tu sabe que vai passar, né? Mas mesmo assim é muito solitária e tu não consegue exatamente falar o que tá acontecendo contigo naquele momento, né? Que é daquelas também, tu tá feliz, mas ao mesmo tempo tem aquela questão, né, do puerpério. Então é muito solitária, como ela mesma falou, né? Exato, isso. E é interessante porque vendo os vídeos, eu me dou, assim, reparo numa coisa que é, de fato, cada maternidade é uma, né? E a gente, como mãe, às vezes a gente não tem a humildade de dizer, tá, sei o que é ser mãe, mas não sei o que é ser mãe como tu sabe o que é ser mãe, né? E assim, ouvindo a Didi, né? Eu achei que eu fosse ter mais gente na minha volta. E eu tava sozinha, fisicamente sozinha, dando conta daquele bebê, né? Enquanto, às vezes, algumas outras mães se sentem invadidas porque as pessoas invadem a casa e aquela pessoa quer ter tempo de lidar com aquele bebê sozinho. Eu me lembro que eu tive uma coisa de que eu queria ficar mais isolada, tipo, eu não queria ninguém, assim. Eu queria visitas pontuais e eu não queria ninguém, era muito... Não queria, assim. Mas, ao mesmo tempo, me sentia muito na obrigação de receber, porque as pessoas também queriam curtir aquele bebê, só que isso é um pouco invasão com a mãe, a pessoa tá ali operada, dependendo, não sei que tipo de parto, mas assim, tu tá ali, e aí tu ainda tem que agradar todo mundo, né? Então... o meu foi um pouco parecido contigo também, porque é um momento que tu tem que te conectar, né, com o teu bebê. É uma rotina nova que tu tem que se adaptar, né? É tanto tu, quanto o bebê, quanto o pai. É uma rotina ali que realmente é difícil, né? E claro que todo mundo quer conhecer o bebê, todo mundo quer ajudar, mas às vezes a ajuda também pode atrapalhar, né? Eu acho que tem que ter todo um cuidado com a mãe, né? Quando ela volta ali da maternidade, né? Porque assim, ela tá com o peito cheio de leite, né? Escorrendo, né? É o sangramento que ninguém fala também, né? Que tu Sangrei fica 20 dias com aquela fralda. até mais às vezes, né? Entendeu? Dependendo se é parto normal, se é cesariana, né? Tu fica ali. Então, tu tá te sentindo inchada, tu tá te sentindo feia, né? Tu tem ali todo um corpo que não te pertence, né? Então, realmente é uma situação que a gente, né? Se começa a lembrar muito, começa a se emocionar, né? Porque bom, a tua filha também é pequena, né? Mas assim, parece que é uma vida dentro da vida, né? Passa rápido quando a gente olha em termos de tempo, mas é uma experiência muito intensa. Assim, muito intensa, muito intensa. E como tu disse, a ajuda que cada mãe vai ter é a ajuda que quer, né? Então, porque a gente tem uma ideia de querer ajudar como a gente acha que a pessoa precisa, como a pessoa quer, né? E cuidar do bebê, na verdade, é cuidar da mãe, né? Então, assim, o que tu precisa de mim? Pode ser que tu não venha na minha casa, pode ser isso que eu preciso, né? Como pode ser... E às vezes nesse momento ninguém lembra da mãe, né? Lembra do bebê, né? O bebê nasceu, tá depois todo mundo te paparicando quando tu tá grávida, o bebê nasceu e esqueceram de você. Exatamente. E é duro bem assim. isso, é duro, porque tu tá precisando mais do que nunca. Na verdade, grávida é que tu não precisava tanto, né? Agora é que tu tá precisando. Com certeza. Então, eu lembro de uma expectativa que eu amo sushi. Eu não podia comer grávida, meu médico não libera. E aí eu me lembro que sabe aquelas coisas no Instagram que a gente vê a pessoa comendo sushi no hospital, e diz pro meu marido, tu vai trazer o sushi que eu mais gosto. Corta, para. Cesárea, cheia de dor. Eu não conseguia fazer xixi, precisei fazer sonda de alívio 4 ou 5 ou 6. Eu fiquei um dia a mais no hospital porque eu não conseguia fazer xixi. Meu Deus. Então era eu fazendo sonda de alívio. E eu não recebi visita no hospital, porque eu tava até... E aí eu me lembro de uma cena da enfermeira tentando que eu no banho. Vamos ver se tu consegue ir no banho, senão eu ia ter que fazer a outra sonda. E aí eu tomei banho, não consegui. Daí tô eu de toalha, assim, pelada no banheiro. Eu vejo que chega o meu médico, eu escuto. E meu marido assim, ela tá no banheiro. Bom, aí o meu médico só bateu assim. Disse, querida, eu posso entrar? E aí eu disse, eu tô pelada. Chorando. E ele disse, eu vou entrar, posso? Bom, ele me abraçou. Eu fiquei, se ajoelhou no chão, me abraçou. Eu fiquei chorando, abraçada no meu médico. Então assim, é um nível. E daí ele dizia, Amada, não te preocupa que uma hora tu vai sair daqui do hospital. Porque eu dizia, eu não vou conseguir ir embora amanhã. Ele dizia, uma hora tu vai sair. Mais um dia, mais 2 dias, aproveita as enfermeiras. Uma hora tu vai sair, não te preocupa, uma hora tu vai sair. Vamos lá. Tipo assim, ele me deu um... Não sei explicar.
Então, assim, é muito intenso. E quem que pode imaginar uma E depois coisa disso, fez xixi? Deu Fiz tudo xixi certo? no outro dia. Eu liguei pra minha mãe de madrugada. No outro dia eu consegui. Olha, Dani, olha a humilhação que a pessoa passa. Tá. Fazendo não sei quantas sondas de alívio, mas deu tudo certo. Mães, uma hora dá certo. A gente lembra de cada coisa, né? Mas enfim, a gente passa, né? Por cada coisa. Então tá, agora a gente vai entrar então no quadro de perguntas como a psicóloga. Depois dessa informação tão expondo a minha vida, deixa eu entrar na skin. Agora vamos lá. Te recupera e vamos lá. Boa, vamos lá. Como que a gente pode lidar na maternidade, né? De que a gente vai estabelecendo essas expectativas e no fim não é a realidade, né? Não é o que tu esperava. Como que a gente pode lidar com as expectativas? Primeiro, entendendo que a gente não tem controle e que se frustrar é a regra. Assim, acho que criar expectativas é normal e faz parte. E também é a regra, de certa forma, porque a gente precisa querer ter um bebê. Né? Então, a gente precisa ter essa vontade. De fato, é instintivo para o mundo seguir sendo mundo. A gente precisa parir crianças. Mas, assim, para eu querer ser mãe, eu preciso achar que é muito bom. Então, eu vou criar um monte de expectativas de como a minha família vai ser, da mãe que eu vou ser, do filho que eu vou ter. E isso é essencial para que eu queira ser mãe. Para que eu tente ter um filho. Para algumas mulheres, assim como eu, que vão fazer tratamento, hormônio. Tipo, tem que valer muito a pena, né? Tu tá ali. Então, isso faz parte. E faz parte, né, que a gente crie essa expectativa. E aí, quando o bebê nasce, também é normal que isso se frustre. Porque, inclusive, às vezes eu falo, a melhor coisa que pode te acontecer, mira nela, tu vai caminhar, é certo que tu não vai alcançar. Assim, a maior certeza é que tu não vai alcançar. Talvez tu chegue num lugar mais legal, talvez chegue num lugar próximo, talvez a vida te leve para um outro caminho. Tu mesma deu o teu exemplo pós-maternidade, né? Achei que eu ia voltar, quando vi não queria voltar, quando vi eu tô em outra jornada, né? Então, isso faz parte, assim, a gente entender que criar expectativa faz parte e que elas certamente, algumas delas ou muitas delas, dependendo da experiência de cada mulher daí, porque de fato algumas maternidades vão ser mais desafiadoras do que outras, e aí a gente vai ter que lidar com mais ou menos frustrações. E da onde que tu acha que vem essas expectativas tão altas de como nós deveríamos ser como mães? Pois então, é interessante, né? Porque quando a gente pega as nossas avós, assim, a gente tinha a maternidade de outro jeito, né? Ela era mandatória quase, né? Então não era uma opção, como hoje em dia a gente já consegue entender que é. E, inclusive, a gente tem estudo que mostra que as mulheres, antigamente, às vezes, não trabalhavam fora, cuidavam da casa e dos filhos e passavam menos tempo com os filhos do que nós, que trabalhamos fora. Então, a gente tinha uma ideia diferente do que a criança era, do que a criança precisava. A gente entendia que a adolescência foi uma construção de pouco tempo. Nem sempre se entendeu que existia adolescência. A criança passava de criança para adulto. Então, eu acho que um dos elementos que contribui para isso é a gente ter tanta informação sobre saúde mental, sobre desenvolvimento infantil, sobre necessidades emocionais. Então, a gente começa a estudar a criança, a entender as necessidades da criança, o que é importante para essa criança se desenvolver bem, e a gente corre o risco de cair do outro lado, que é colocar uma pressão em quem vai cuidar dessa criança, né? Mas tu não acha que existe também uma pressão da própria sociedade de ter uma mãe perfeita? Claro! Né? Até sobre as redes sociais, né? Que ninguém posta coisa, né? Os perrengues do dia a dia, né? Todo mundo posta aquela foto perfeita, né? Que nem eu mencionei no início. Então, assim, a gente tem que ver que a sociedade e o que nos mostram é ter uma mãe perfeita, uma mãe linda, maravilhosa, né? Que dá conta de tudo. E não é bem assim, né? Não é... Se é em alguma casa, não sabemos, né? Com certeza, a sociedade, os maridos, a gente, as amigas, né? Então, e talvez, assim, para tudo, provavelmente, mas acho que na maternidade toca num lugar que é muito querido para todos nós, assim, e que todo mundo acha que pode, que sabe mais, ou que deu certo com seu filho, ou que a vizinha fez de tal jeito, entra em coisas que são muito pessoais e muito distintas, né? E outra, né?
O que é a mãe perfeita? Porque daí conversa com os nossos valores. Então, para algumas pessoas, uma mãe que trabalha é uma coisa horrorosa, uma mãe que deixa o filho pequeno e vai trabalhar, e para outra isso é maravilhoso. Né? Então, de um lado, uma mãe que fica em casa é uma mãe que abdicou para estar com o filho, e do outro lado é uma mãe que abandonou a vida dela e que exemplo ela vai dar para essa criança. Então, assim, a sociedade nos coloca milhões de expectativas e a verdade é que a gente nunca vai atingir, porque são expectativas opostas na maioria das vezes, né? A gente não tem uma receita de maternidade. Se um dia alguém inventar, vai ficar rico. É verdade. Ela é totalmente imprevisível, né? Totalmente. E cada uma tem a sua, né? Não é uma receita de bolo. Cada uma vai ter a sua e deu. E as mulheres, em especial, sofrem muito mais as expectativas, né? De modo geral, assim, em relação à nossa até porque aparência. ela tá, né, toda na gestação, né? 9 meses Exato. com aquele bebezinho, né? Mas, Vicky, tu acha que a gente consegue ajustar essas expectativas antes da gente ter o bebezinho? Sim e não, tá? Eu acho que a gente consegue não ajustar as expectativas, eu acho que a gente consegue entender, a gente consegue fazer o exercício de entender assim, tá, eu preciso me abrir para a experiência real. Ou seja, eu criei expectativas, mas a verdade é que eu não conheço essa criança que vai nascer. Eu vou, para quem, né, tá num relacionamento social, o meu parceiro e eu seremos pais de primeira viagem, ou de segunda, terceira, que eu acho que são desafios diferentes. Então, ajustar as expectativas não, porque a realidade ainda não existe, mas eu acho que tu poder te lembrar de que, tipo assim, tá, eu criei todas essas expectativas, eu vou fazer o esforço que eu posso mas deixa eu me abrir para essa experiência. Né? Deixa eu entender que a experiência certamente não será igual à minha expectativa. Pode até ser melhor, sei lá, mas não vai ser igual, assim. Porque eu acho que, de fato, a gente ajusta no caminho, assim. Então, acho que a gente precisa, ao longo da vida do nosso filho e do nosso relacionamento e tal, a gente precisa ir retomando, assim. Eu tô frustrada por quê? Né? Tô frustrada porque eu queria que fosse diferente. A gente também precisa conseguir dizer algumas coisas, né? Eu tô frustrada porque isso aqui não é exatamente o que eu queria. Mas isso não significa que não pode ser muito bom, né? Eu tô frustrada porque o filho não é exatamente o filho que eu imaginei, mas deixa eu conhecer essa criança também. Ela pode ser bem encantadora, mesmo não sendo exatamente a criança que eu imaginei no meu sonho, assim, sabe? Que loucura que é bem isso, né? E como que a gente pode... É que é muita loucura, né? Porque a gente sente culpa em tantas coisas pequenas, né? E como que tu acha que a gente pode não se culpar, né? Quando a gente cria uma expectativa e aquela expectativa não tem nada a ver com a tua realidade. Por que a gente se culpa tanto com isso? E tem uma autora que eu gosto muito. Ela tem um livro contra os filhos, tá? É a Aline Meruane. E ela cita no livro dela uma frase que eu gosto, que é a culpa como virtude na maternidade, né? E essa frase, o que eu entendo dela, assim, a culpa vem de um lugar onde eu quero ser perfeita, né? Então a culpa é uma virtude, né? Então assim, eu faço tudo que eu posso e o que eu não consegui fazer eu me culpo, porque eu também deveria ter conseguido dar conta. Então ela vem de um lugar de busca por perfeição, né? Não fui perfeita, me sinto culpada. Num podcast que eu falei recentemente, a Mariana Ferreira, que é uma psicóloga, ela lembrou uma coisa sobre a culpa, que ela disse a culpa, ela entrega uma coisa que é importante pra nós, né? Então, assim, eu tô culpada porque, de alguma forma, isso aqui é importante pra mim, é valoroso pra mim. Por exemplo, sei lá, tô culpada porque eu deixei meu filho na frente da TV, porque, na verdade, eu queria conseguir que ele só ficasse no jardim, sei lá, sabe? Mas a verdade é que eu não acho que tem como a gente se livrar da culpa por completo. O que a gente precisa fazer é aprender a tolerar a culpa. Né? Entender e conseguir abraçar um pouco esse sentimento ao invés de entender que ele é ruim e mandar ele embora, né? Poder abraçar um pouco e dizer assim, tá, mas eu tô culpada porque eu quero ser perfeita, eu tô culpada porque eu cometi um erro importante e isso diz que eu sou humana e não que eu sou uma mãe terrível. Como é que eu tolero isso e saio do outro lado, sabe? Algumas culpas a gente vai ter que só tolerar mesmo e dizer, não vou fazer nada com isso porque não vai me agregar em nada ficar olhando por isso aqui. E outras coisas a gente pode construir em cima, porque a verdade é que a gente aprende errando, né? Então, assim, tu aqui no teu programa, se tu acertar sempre, tu nem vai saber por que tu acertou. Então, tu precisa errar. Aí tu erra e diz, tá, errei por isso, vou fazer diferente. E assim, tu vai construindo algo legal, né? Então, errar é bom, não é ruim. A gente é que entende que é ruim, porque na nossa sociedade a gente nunca quer fracassar. Né? E tá tudo bem também. A gente não nasce sendo mãe, a gente não nasce sabendo de tudo. Né? Então tá tudo certo. A gente vai aprendendo, é uma constante, né? A mãe nasce com a criança, né? Exato. E me diz outra coisa, sobre a questão de a gente ficar comparando,
tá? Outras mães. Como que a gente pode lidar também com isso, né? A gente fica, às vezes, vendo, né, as redes sociais, devendo aquela mãe perfeita, e a gente, ai, mas não tem nada a ver com a minha realidade, né? E a gente se compara muito ainda, né? Muito. E sabe que, sobre isso, assim, primeiro, se comparar não é ruim. O problema é que a gente se compara com quem não tem nada a ver, né? Então, assim, sei lá, entrei numa empresa, sou estagiária. Se eu me comparar com o CEO da empresa, meu Deus, eu vou falhar miseravelmente em tudo, né? Então, eu preciso me comparar com quem tá aqui comigo. Então, se eu sou uma mãe que não tem rede de apoio, eu preciso me comparar com a outra mãe que não tem rede de apoio, que nem eu. O problema é que a gente se compara nas redes sociais, às vezes, a gente olha uma blogueira que tem uma super estrutura, o que não é um problema, tá? Eu acho que rede de apoio é rede de apoio, seja ela paga ou seja ela de família. E ela é essencial. É essencial, né? Então, assim, mas a questão é... que a gente se compara com as pessoas erradas. Isso, né? Então, assim, se eu não tenho rede de apoio nenhuma, sou eu, meu marido, ou às vezes eu sou uma mãe solo, que tenho ali a minha mãe, eu tô olhando a blogueira que tá lá com um staff de babá 24 horas, ela tem a família, ela tem uma... Então, assim, eu não tenho como comparar minha maternidade com a dela. E, de novo, uma não é melhor mãe, nem pior mãe, nem mais mãe, nem menos mãe, mas são realidades e contextos diferentes. Então, o problema, pra mim, não é necessariamente a comparação, mas é com quem a gente se compara, né? E outra, se comparar com um recorte, né, Dani? Então, assim, eu tô, como tu disse, é uma foto, é um vídeo. Então, assim, óbvio que o que tá por trás é a realidade que nem tu vive, né? Talvez alguém te veja na rua também num dia. Eu nunca me esqueço, um dia eu tava tomando café com meu filho, da manhã, que eu adoro. E é uma coisa que ele não gosta de fazer na rua. Eu tento, mas nunca dá certo. E aí, no primeiro momento, ele sentou, ele tava com fome, então ele começou a comer, eu peguei um livro. Quem olhava e dizia, não, essa mãe venceu na vida. Essa criança tá aqui sentada, comendo, sozinha, com 1 ano e pouco, e ela sentada lendo um livro. Tá tudo me dá teu cartão, sabe? Aí, deu 15 minutos, provavelmente, virou Tasmânia, meu filho, entendeu? Não queria mais estar sentado ali. Que livro, o quê, entendeu? Botei o celular na frente dele pra terminar de comer. Então, assim, naqueles 15 minutos, quem me viu antes achou que, meu Deus, olha essa criança, como é que meu filho não fica parado assim? E quem me viu depois pensou, meu Deus, essa mãe com o celular, com essa criança, meu Deus, não educa. Então, assim, a gente também se compara com recortes, a gente esquece que aquilo é um recorte. Não, e a gente não se dá conta que a gente acha que conhece tudo da vida daquela pessoa, porque toda hora a pessoa posta, mas a gente não conhece nem 10%, nem às vezes 5% da vida dela, sabendo como é a rotina dela, que ela também chora, que ela também tem os seus desafios, né? Que ela é uma mãe, é uma pessoa real. A gente não sabe um terço da vida da melhor amiga. Né? Para pensar, né, que a gente tá ali próxima, mas assim, a realidade... A gente não sabe. Ninguém conhece a realidade. É isso aí. E outra questão que eu queria te perguntar, assim, ó, como que a gente pode se perdoar por não dar conta de tudo? Tu sabe que eu vi a Sophie Charlotte, sabe aquela atriz, assim, falando uma frase que, eu levei pro coração, de tão maravilhosa. Ela disse assim, que ela se deu conta em algum momento que o filho dela perdoava ela muito mais rápido do que ela se perdoava. E aí, eu fico toda arrepiada, porque eu acho tão bonito, sabe? E é verdade, assim. A verdade é que o nosso filho não espera que... Eu não tô falando na sociedade, mas assim, o nosso bebê, ele não espera que a gente seja perfeito. Ele não nasceu com esse chip. Ele vai aprender logo, logo. Mas ele não nasceu com esse chip. Então, ele não espera a perfeição da nossa parte. E talvez não se cobrar a perfeição seja bem libertador para que a gente pare de cobrar a perfeição dos nossos filhos. Que é uma coisa que a gente faz, né? A gente quer que eles... Então, se perdoar, eu acho que vem desse lugar de, tipo, sou humana, né? E quanto mais eu aceito a minha humanidade, mais eu me conecto com todo mundo. E mais humano eu vou permitir que meu filho seja também, assim. Porque tá tudo certo, não dá conta de tudo, né? Possível. Tu é uma só. Tu não tem como dar conta de tudo. Não tem. Né? Não tem. Vi que outra coisa também é a gente também... que a gente tem que lembrar que a mãe não significa ser perfeita, né, o tempo inteiro. E que a gente também tem que mostrar para as pessoas a tua realidade. E às vezes a gente tem medo de falar com essas pessoas pelo julgamento.
né? Como que a gente pode falar com familiares e também amigos próximos? Qual é a tua realidade? E aqui tem uma coisa, né? Eu penso um pouco assim. Primeiro, eu preciso falar, eu quero falar, e se eu quero falar, para quem que eu vou falar, né? Então, algumas pessoas, de fato, não vão conseguir não nos julgar e nos acolher. Até porque até pessoas que não são mães, se tu for falar para uma pessoa isso, ela, de certa forma, ela vai te julgar porque ela não entende muito bem ainda, né, o que é, né? Pode ser, exato, né? Então, tipo, pra quem que eu vou falar? Com quem que eu vou me confidenciar, né? Então, também essa escolha, porque nem todo mundo, de fato, vai nos acolher. E tá tudo bem, a gente também não acolhe todo mundo, né? Mas, então, assim, quero falar ou preciso falar, porque de alguma forma, sei lá, meus familiares me ajudam com meu filho, e aí eu preciso conseguir me comunicar com eles, né? Então, isso é outra coisa. E que é diferente, porque daí eu vou ter que encontrar formas de explicar, mas eu penso que talvez falar sem necessariamente exigir ou esperar ser entendida. Porque a gente tem uma coisa, assim, de querer falar e querer que o outro aceite, que o outro concorde, né? Só que quando a gente tá falando de criar o nosso filho, é com a gente, né? Então, assim, eu não preciso que ninguém ache bom. A responsabilidade é nossa, assim. Então, eu vou fazer XYZ, e se eu ficar na expectativa de que as pessoas na minha volta concordem, validem, me autorizem a ser de tal jeito, eu vou viver eternamente frustrada, me sentindo que não tá dando certo, sabe? Então, falar é diferente, o que eu espero quando eu falo, sabe? Faz sentido? Faz sentido total, com certeza. Porque a gente já fica com como se fosse uma muralha, né? De eu sou forte, eu sou perfeita, eu tenho que dar conta de tudo. Então, as pessoas que te olham acham realmente aquilo ali. E, na verdade, a gente fica com medo, né, desses julgamentos, tanto de familiares como amigos próximos. Né? Porque daqui a pouco também vê uns recortes, né, daquela maternidade perfeita, que na realidade não é. Não é. Não é. Eu lembro de um dia que eu tava muito estressada, muito assim, eu não sei se eu tinha dormido mal. Eu tava estressada, eu tava sem paciência, assim. Geralmente eu sou bem pacienciosa, mas eu tava sem paciência, eu tava tipo, sabe? E aí eu me lembro que minha babá, e eu tinha muito uma coisa no início, acho que eu tô bem melhor nisso agora, mas eu tinha muito uma coisa de tipo, eu tenho que fazer tudo, sabe? Meu filho precisa de mim, ele precisa da mãe dele. E aí eu me sobrecarregava, sabe? E aí minha babá, que é assim, conexão de outras vidas, nossa. E aí ela, uma pessoa que eu já conhecia antes, ela me olhou assim, me segurou e disse, eu cuido dele. Vai fazer qualquer outra coisa. Ela me disse, sai, faz qualquer outra coisa, eu cuido dele. Ele tá bem comigo, vai lá, toma teu tempo. Como é importante isso, né? Nossa. Ai, aquilo ali foi tipo, ela tava me enxergando, assim, eu tava acabada. E não foi julgador, né? Não foi tipo, ai, tu tá sem paciência pro teu filho. Foi tipo assim, tu tá sobrecarregada, tá fazendo muita coisa. Vai descansar, tá tudo bem, tu continua sendo uma boa mãe se tu não quiser ser mãe nas próximas 2 horas, sabe? Então, como é importante também, né? Como a gente se sente bem quando a gente é acolhida e não julgada, assim. Que as pessoas se deem conta disso, pra nos cuidarem mais. Vicky, agora a gente vai entrar num quadro de mitos ou verdades, que são frases clássicas que nós mesmos, né, a gente já ouve falar na maternidade, que muitas vezes realmente não é nada a ver com a realidade. Agora é mais pra gente descontrair agora um pouco no programa, tá bom? Boa. Bebê que mama dorme a noite toda. Mito. Mito total. Né? Mãe se acostuma rápido com a falta de sono. Jamais, né? Jamais, jamais. Mito, mito, mito total. Ninguém se acostuma. Não, isso aí toda mãe precisa dormir, gente, pelo amor de Deus. Instinto materno é automático. Mito. Para algumas mulheres dizem que sim, mas mito, e não é uma boa ideia a gente achar que isso é verdade. A casa volta a ser organizada em 3 meses. Talvez algumas casas, a minha não. Eu sempre falo que é importante a gente ter pelo menos o cantinho da bagunça. Isso, o espaço, né, de brincar. Ó, tu pode brincar aqui e fazer bagunça aqui, né? Mas quando vê, tem um brinquedo. Criança é criança, né, gente? Não adianta.
A vida do casal não muda depois do bebê. Acho que a gente precisava de mais uns 3 programas pra ficar nesse assunto. Olha, pessoal, desculpa, mas muda um pouquinho, tá? Muito. Muda muito. Eu quis dizer um pouquinho para as pessoas não desistam. Toda mãe se apaixona pelo bebê no primeiro minuto. Mito. Não, né? Não. Isso aí, meu Deus, tá recém saindo de uma cirurgia, gente. Não deu nem tempo para raciocinar o que tá acontecendo. Tudo bem tomar teu tempo. Tudo bem tomar teu tempo. Aproveita para dormir enquanto o bebê dorme. Isso é a maior mentira, né? Meu Deus do céu, né? Aproveita pra fazer tudo, né? Aproveita pra comer, aproveita pra dormir, aproveita pra tomar banho, aproveita. Não, tu não vai dormir quando o bebê dorme. Tu vai aproveitar para aproveitar as coisas que tu tem que fazer, né? Isso não existe. Não existe. Não existe. Deveria, né? Até dormir, Seria né? ótimo, né? Se a gente tivesse esse tempo. Ai. Se o bebê chorar, é sempre fome. Não, mito total. Parem de ficar dando comida toda hora que a criança Não, chora. é que tem mãe que já põe o peito ali, né? Tudo se resolve ali, né? Tudo se resolve aqui, tudo se resolve aqui. Eu morria de medo disso, sabe? Né? Mas a gente acha, né, no início, mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Segurar o bebê no colo demais vai deixar ele manhoso. Ai, não, é mito. Assim, Não, né, gente? Vamos aproveitar os filhos. Pegue ele no colo, dá carinho, dá amor. Colo demais. É fantástico, eles vão crescer. E tu vai sentir falta ainda de ter pego ele mais no colo. Com certeza. Mas uma coisa é importante. É importante que a criança, em algum momento, seja acostumada a dormir no berço. Por ela. Não só pela nossa coluna, mas não sozinha no berço. Ela pode... Mas que ela se acostume a ficar ali. Depois dos 3 meses, o bebê dorme a noite toda. Mito, né? Não, a minha tem 2 anos, 5 meses e não dorme a noite toda ainda, né, gente? E tá tudo bem. É, isso aí. Amamentar é natural e instinto. Nossa. Né? O que a gente mais escuta, né? Gente, amamentar é muito difícil. É um desafio, é um dos maiores desafios na maternidade. E nem todo mundo precisa gostar, achar bom. Bom, a gente agora terminou, né, esse quadro divertido, né? Era mais pra gente dar umas risadas aqui, né, depois de tantos papos sérios. Mas agora a gente vai entrar num quadro, então, que é a dica da especialista, que eu gosto muito de trazer no programa, né, quando tem uma psicóloga ou qualquer, né, profissional. E aqui, Vicky, eu gostaria que tu desse dicas de como que a mãe pode lidar, né, com essas frustrações, achar que ela não está dando conta de tudo, falhando, né, como mãe, mas, assim, alguma dica que ela possa entender que a maternidade realmente não é perfeita. Acho que, com tudo que a gente falou aqui, acho que talvez a melhor dica seja não se exigir perfeição. Poder ir vivendo o processo, né? Então, sair um pouco dos deverias. Eu devo fazer isso, eu preciso que seja assim, para a vivência. Né? Então, como é a realidade, como é a vida do teu filho, como tu te sente e não o que tu deveria sentir, sabe? Porque a verdade é que a gente impõe com todas essas expectativas como as coisas deveriam ser e isso torna muito mais difícil, assim. Então, tentar sair um pouco dos deverias e ficar um pouco mais de como as coisas são. Poder se acolher, poder lembrar como que tu conversa com a tua melhor amiga ou com a pessoa que tu mais gosta. Se ela tivesse, tua melhor amiga te conta exatamente o que tá acontecendo aqui agora contigo, tu falaria com ela do jeito que tu tá falando contigo mesma? Claro que não, assim. Então, tentar ter a mesma cortesia conosco, porque a gente não é falsa com a amiga, a gente só é mais cuidadosa com ela. E talvez a coisa mais, assim, que eu gosto de lembrar muito, principalmente quem é mãe de bebê pequeno, é fases. São fases. Então, assim, a gente tá vivendo uma coisa e pensa, meu Deus, isso aqui nunca vai passar. Dá 2 semanas tu tá falando isso pra outra coisa. Porque, de fato, são fases. E, na maioria das vezes, o que tá acontecendo nem é a tua gerência, assim, nem tá no teu controle, né? Então, lembra disso, assim. A gente não é suprema. A gente não controla grande parte das coisas. É isso aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a mãe não deve ela tem que se permitir não se cobrar tanto,
né? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, né? Também uma coisa, acho que é muito importante, a gente não ficar comparando nós mesmas e nossos filhos, né? Que eu acho. E, principalmente, a gente tem que achar um tempo na nossa rotina para cuidar da gente, porque uma mãe que se cuida muito melhor. Perfeito, perfeito. O teu filho só te tem de mãe. Não tem outra mãe. A mãe do Instagram, tu é a mãe que ele tem. Tu vai ser a melhor mãe que tu puder. E a melhor mãe que tu puder passa por se sentir bem. Que é isso. Infelizmente, gente, a gente tem que encerrar esse papo maravilhoso. A gente poderia ficar aqui, ó, 2, 3 horas conversando desse assunto, porque realmente é uma coisa que a gente tem que acabar, né, com isso e a gente pegar mais leve com nós mesmas, tá? Então, Vicky, gostaria muito de te agradecer. Tu foi fantástica. Acho que tu colocou os pontos certos que toda mãe tem que escutar nesse momento para mostrar que realmente a maternidade ela não é perfeita e a gente está mostrando aqui uma maternidade real. E esse é o propósito aqui do programa. A gente trazer as vivências de mães reais e a gente poder se conectar. Ai, Vicky, querida, então, muito obrigada. Amei. Que bom que tu gostou. Então você aí de casa, se quiser participar aqui do meu programa Mãe Sem Culpa, vou deixar o meu @ aqui na tela. Pode entrar em contato comigo, mandando perguntas, sugestões, temas que podemos abordar, pessoas também para comparecer aqui e eu vou ter um imenso prazer em responder para vocês. E agora eu vou finalizar este programa que foi maravilhoso com uma mensagem muito linda para você aí de casa. A gente sonha, planeja e imagina. E quando a maternidade chega, percebe que a vida real é bem diferente das cenas que idealizamos. Não é sobre falhar, é sobre viver algo novo, com desafios e alegrias que não cabem em nenhum roteiro. Nem sempre o amor vem de forma leve e automática. Às vezes, ele aparece junto com o medo, insegurança e culpa. E tá tudo bem. A maternidade real é feita de altos e baixos, e é justamente aí que mora a beleza. Não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre fazer o melhor que pode, mesmo exausta. Está tudo bem não dar conta de tudo. Está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem viver a maternidade do seu jeito. Fique em paz com essas imperfeições. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.